Olá, mamães! Sejam bem-vindas a esse 7º vídeo da nossa série sobre amamentação. Hoje nós vamos falar sobre vamos dar início a um dos vídeos, né? Serão 2, sobre os principais problemas durante a amamentação, tá certo? E vamos começar hoje falando sobre a demora na descida do leite. Algumas mamães passam por isso. É muito bonito a gente ver a mamãe que amamenta logo ainda na sala de parto, né? Enquanto o obstetra tá ali ainda terminando de fazer os procedimentos e a mãe já tá amamentando. Mas nem sempre isso acontece com todas as mamães, tá certo? Tem mamães que realmente demoram a descer o leite e isso não é nenhum problema, isso não é nenhum defeito, isso é natureza, tá certo? Então, qual é a palavra de ordem para esse momento? Calma, tá certo? Calma, fique tranquila. Até porque se você se estressar é pior. Lembra da ocitocina, hormônio do prazer, tranquilidade, certo? Então, assim, nada de estresse. Fique tranquila, saiba que você não está sozinha nessa, que muitas outras mamães também já passaram por isso, tá? E mantenha-se calma, pelo amor de Deus. E aí temos 2 dicas para esse momento. Primeiro, a extração. Seja ela ordenha manual, seja ela ordenha com o bico elétrico, né? Com o ordenhador elétrico. Quanto mais você estimula, seja o seu próprio ato de praticar a ordenha, mesmo que não saia nada, quanto mais você estimula ou que você bota a bomba e faz com que haja esse estímulo de sucção, mais rápido vai descer o leite. Por quê? Porque esse estímulo de sucção, nós já conversamos sobre isso, esse estímulo de sucção faz com que o cérebro, eita, preciso produzir mais. Ainda não vai ter descido o leite, mas ele já está ali no processo de estímulo, então vamos fabricar leite, tá certo? Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é uma coisa que a gente já falou sobre ele nos meus stories recentemente, que é o processo da translactação, tá? O que é esse processo? Vou repetir para vocês. A translactação acontece muito nesse momento, tá? De que há um atraso na descida do leite. Como assim? Esse leite, por exemplo, se você conseguir ordenhar alguma coisa, beleza. Se não, vamos pedir o suporte do apoio, né? O suporte do banco de leite da maternidade onde você tá, certo? Lá vai vir esse leite num copinho ou numa seringa, tá bom? Vão desencaixar, né, o êmbolo, e aí esse leite vai vir ou dentro de um copinho ou dentro de uma seringa. E aí, o que vai acontecer? Você vai, o pessoal vai conectar um tubozinho nesse leite, nesse copinho, nessa seringa, e aí você vai colocar no seu bico do peito. Vai colocar um esparadrapozinho e colocar essa sondinha lá no bico do seu peito. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a criança vai mamar o leite, com o reflexo da sucção, vai mamar o leite que está vindo pela sondinha, ou seja, ela vai se manter nutrida, ao mesmo tempo ela está fazendo o que no seu seio? Estimulando, que é o que a gente quer. Estímulo, quanto mais estímulo de mamada, mais leite vai ser produzido, tá certo? Então, esse processo é o processo da translactação. Gravem bem esse nome, se recusem a dar fórmula para o seu bebê na maternidade, tá? Se recusem, vocês têm capacidade de amamentar, salvo algumas pouquíssimas exceções. Então, diga, não quero dar fórmula, eu quero fazer a prática da translactação. E aí vai vir do banco de leite o leite para o seu filho. Um leite de outra mãe que foi cuidado e agora pode ser dado para o seu filho, tá certo? Através dessa sondinha. Estimula seu peito a produzir e seu bebê ao mesmo tempo está mamando, está recebendo os nutrientes que ele precisa, tá certo? Então, translactação, gravem essa palavra, tá? Esse foi o primeiro problema bem comum da nossa amamentação, mas que é um problema que a gente resolve rapidinho, tá? O segundo problema que a gente vai conversar hoje é aquele bebê que não suga ou que tem uma sucção fraca. Também acontece, tá certo? A palavra de ordem também é calma, tá?
Tem crianças que nascem sem esse reflexo. E aí, mas mesmo assim, isso não é desculpa para não amamentar, tá? Precisamos manter o estímulo dessa mama, precisamos manter o estímulo dessa criança, tá bom? Muitas vezes essa dificuldade na pega, ela vem ou na maternidade já coloca uma chupeta na boca da criança, tá? Ou uma mamadeira, ou então acontece algum erro na pega, na mama, tá? Mama, pega da mama, em nenhum momento eu falei mamilo. Então, algum erro na pega da mama, ou falta de apoio suficiente no braço para sustentar a cabeça do bebê, ou pelo contrário, força demais, empurra a cabeça do bebê para perto da mama e a mama não quer, e a criança não consegue mamar, tá? Então, assim, tem tudo aí misturado, tudo junto e misturado. Então, a gente precisa identificar qual é a causa, se há realmente uma pega fraca, e qual é a causa e corrigir essa causa, tá? Outra coisa muito comum que acontece para essa pega fraca é o freio lingual curto, né? Então, esse freiozinho que a gente tem embaixo da nossa língua, né? Esse freio, o que acontece? Tem crianças que nascem com ele mais curtinho. Então, quando ele é mais curto, ele meio que diminui os movimentos, ele diminui os movimentos da língua. Então, a criança não consegue botar a língua para fora, a criança não consegue botar a língua para o céu da boca, os movimentos da língua ficam limitados, tá certo? Então, o freio lingual curto também é uma opção para ser investigada caso essa criança tenha essa sucção fraca, tá certo? E aí, o que acontece? A gente precisa conversar com o pediatra que está acompanhando, ver qual é o motivo dessa pega fraca, se há realmente uma pega fraca, tá? Se há um erro na pega, enfim, organizar tudo isso. Por isso que eu bato na tecla de que a primeira consulta com o pediatra deve ser por volta do 5º dia de vida. Porque se você deixar para marcar a primeira consulta com 1 mês de vida, o que tinha para dar errado já deu. E você não consegue mais organizar tudo como deveria ter sido no início da vida desse bebê, tá? Então, quanto antes você marca a consulta com o pediatra, antes você recebe orientações, antes esse pediatra bota seu filho no peito, vê como é que tá a pega, se tá fazendo a pega direito, tá certo? Para poder ter sucesso nessa amamentação, tá bom? Quanto mais a gente adia a primeira consulta com o nosso bebê, mais complicado é para organizar depois. Então, vamos tentar marcar a consulta o mais rápido possível, tá bom? Terceiro ponto que nós vamos falar hoje é o famoso tenho pouco leite. Gente, nós já conversamos que não existe aquele negócio de leite fraco, tá? Se você ainda tem dúvida, vai lá no terceiro vídeo, né, no dia 3, que a gente fala sobre a composição do leite materno. Pelo contrário, nosso leite é muito inteligente, ele se adapta às diversas fases da vida da criança. E mais engraçado ainda, quando a mãe está gestante, que o bebê nasce, a mãe já tem um filho, está gestante do segundo ou do terceiro, o bebê nasce e o outro quer mamar, pode mamar, tá? Não tem problema, não vai passar mais nutrientes para uma criança do que para outra, tá certo? Não tem isso. Então, assim, fiquem tranquilas, o leite de vocês não é fraco, o leite de vocês não vira água depois do 6º mês de vida, o leite de vocês é maravilhoso e ele se adequa às necessidades da criança na idade que a criança está, tá certo? Então, se você ainda tem dúvidas sobre isso, vai lá no terceiro vídeo, que esse terceiro vídeo é fundamental para tirar isso da sua cabeça de que seu leite é fraco, tá certo? Então, já começa por aí. O que acontece? Lá no primeiro vídeo também eu falo que os recém-nascidos, eles levam a um esvaziamento gástrico por volta de 1 a 4 horas depois que mamam. Então, se você tem a sorte de pegar um bebê que esvazia o estômago de hora em hora, o que vai acontecer? Esse bebê vai mamar de hora em hora. Então, é sim acordar de hora em hora para mamar esse bebê, tá certo? Para dar de mamar esse bebê. Mas se você tem a outra sorte de ter um bebê que esvazia o estômago de 4 em 4 horas, é de 4 em 4 horas que ele vai mamar. Então, assim, cada criança tem o seu horário e é livre demanda, é quando a criança quer, tá certo? Então, não tem esse negócio de leite fraco. Tem que a criança tem esvaziamento gástrico mais rápido e precisa de mais leite de novo, ponto, tá? E não é só o seu filho, são todos são assim. Tá? Não compare seu filho com o de ninguém também, que é muito importante isso. Cada criança se desenvolve de um jeito, beleza?
E aí, uma dúvida que é muito, mas é disparado. Doutora, como eu faço para aumentar a produção do meu leite? Essa pergunta é a pergunta que vale R$1 milhão. Gente, não tem uma fórmula mágica para aumentar o leite, tá? Já vou dizer isso logo aqui de cara. Primeiro ponto que a gente precisa ter é a alimentação, que nós falamos sobre isso no vídeo anterior, o vídeo 6, tá? A mãe precisa de uma excelente alimentação. Muitas mães também chegam, doutora, eu posso tomar complexo vitamínico? A melhor vitamina é a natural, gente. A melhor vitamina vem do quê? Da sua alimentação. Se você não se alimenta direito, como é que esse leite vai vir cheio de nutrientes legais para sua criança? Como eu já falei, até as mães desnutridas, elas oferecem um leite bom para a criança. Por quê? Porque esse leite, ele carrega tudo que a mãe tem de melhor, mesmo desnutrido, ele faz um mix do que tem de melhor e manda para a criança. Mas não quer dizer que a criança esteja tomando todos os nutrientes necessários. Por exemplo, mães vegetarianas, a gente precisa saber como é que tá as taxas de vitamina B12 no sangue dela. Porque se as mães são vegetarianas, elas não consomem vitamina B12, não passa a vitamina B12 para a criança. Certo? Então a gente tem que suplementar a criança também com vitamina B12. Então tudo isso precisa ficar atento. Mas a questão é o quê? A alimentação. O ponto-chave é a alimentação, não é suplemento vitamínico. É a alimentação balanceada, diversificada, boa alimentação. Não adianta também comer. A minha alimentação é diferenciada. De manhã eu como pizza, à tarde eu como uma coxinha, à noite eu como um hambúrguer. Também não é isso, né? Então vamos lá, vamos balancear essa refeição. Segundo ponto importantíssimo para uma boa produção de leite é a bendita água. Agora também não é aquela água que eu vou me banhar de água, 5 litros de água por dia. Não, é água suficiente para fazer com que a sua produção de leite, a sua sede não venha, porque afinal de contas, sede é o organismo dizendo que ele está com falta de água. Então a gente não deveria nunca sentir sede, a gente deveria estar sempre à frente do nosso organismo, sempre deixando ele hidratado, tá certo? Então não é se banhar com 5 litros de água, mas manter-se hidratada, andar com a garrafinha debaixo do braço e tá o tempo todo, tá certo? Outra coisa também, o descanso, tá? Já conversei também com vocês sobre isso. A amamentação não é um processo mãe e filho. A amamentação é um processo que envolve toda a família, certo? Envolve a mãe, a criança, o pai da criança, a avó da criança, quem estiver em casa, todo mundo que estiver ali dentro daquela casa, se é automaticamente envolvido no processo da amamentação, tá? Na hora que a criança descansa, é a hora que a mãe também tem que descansar. Porque a amamentação é um processo que exige muito da mãe. A mãe tá dando o que ela tem de melhor para aquela criança, tá? Então, assim, amamentar não é um processo tranquilo. Não é um processo, tô ali deitada, sentada na minha cadeira do bebê conforto, né? Bebê conforto, não, na minha cadeira de amamentação, super confortável, acolchoada, e por isso eu estou descansando. De jeito nenhum. Tá? Amamentar é um processo que cansa, é um processo que é exaustivo, ainda mais no início da vida, quando a criança mama mais, né, do que depois. Então, a gente precisa do descanso. E a família entra ao redor disso, incentivando a mãe a descansar. E não incentivando a mãe na hora do descanso do bebê, tá lavando louça, lavando roupa, limpando a casa, tá certo? Então, o descanso é importantíssimo. Quanto mais descansada, mais tranquila, mais ocitocina você libera e mais leite você ejeta. Combinado? Quarto ponto é o estímulo. Gente, não adianta. Ah, doutora, meu filho só mama mamadeira à noite para dormir. Sua mama, ela vem numa sequência. Por exemplo, a cada, sei lá, vou dar aqui um exemplo, 2 horas. Então, a cada 2 horas, ela é estimulada pelo bebê que tá mamando, tá? E aí, da noite, ao invés de você também dar de 2 em 2 horas, você resolve dar a mamadeira. O que que vai acontecer com o seu peito? Puxa, eu produzi esse leite todinho pra quê? Eu vou reduzir essa produção. Pra que produzir tanto leite se a criança não tá mamando? Tá certo? Então, estímulo é importantíssimo. Não tem essa de
vou dar mamadeira à noite porque ele dorme melhor. Gente, sono é um outro processo e a gente não tá aqui para discutir sobre isso, mas acredite, a quantidade de vezes que seu bebê acorda com o peito é a mesma quantidade de vezes que seu bebê acorda com a fórmula, tá certo? A mesma coisa. Mas aí sono é um outro processo, tá bom? Então, o que que acontece? Estímulo é o mais importante. Tudo que a gente fala aqui fala sobre estímulo. Tem que botar essa criança no peito. Tem que botar essa criança no peito. Por que que algumas mães dão leite? Ai, doutora, se eu doar meu leite, será que não vai faltar para o meu filho? Não. Pergunte a quem doa leite se falta para o filho. Porque estimula, gente. Produção de leite é estímulo. Quanto mais essa criança estiver agarrada com seu peito, mais leite você vai produzir. É estímulo. E aí eu foco de novo nessa questão que quem puder doar leite, doe. Porque leite é vida, tá? Leite é vida. Não é à toa que o agosto é dourado, é o alimento de ouro. Então quem puder doar leite, doe, por favor, tá? Você vai estar ajudando uma família. Tá bom? Vai estar ajudando uma criança a se desenvolver melhor, tá bom? Então, o que que acontece? Estímulo. Estímulo é a nossa palavra de ordem sempre na amamentação, sempre. Se você tira uma amamentação e bota uma mamadeira, o cérebro já percebe que ele não precisa produzir tudo que ele estava produzindo, que ele pode produzir menos, e depois menos, e depois menos, até que ele para de produzir. Tá? E aí vem mães depois com 3 meses já que tem pouco leite. Doutora, como é que eu faço para produzir mais leite? Depois de 3 meses que tá produzindo pouco leite. Difícil, né, gente? Cadê o estímulo que tinha que ter tido no início? Tá? Por isso que o mais fácil é colocar uma fórmula na boca da criança. Mas esse não é o mais correto, tá? E eu fico indignada com isso, quando a criança já sai da maternidade com fórmula sem a menor indicação, tá? Então, vamos lá. Por fim, os galactogogos, que são as famosas medicações que toda mãe chega no consultório. Doutora, eu ouvi dizer que tem uma medicação que aumenta a produção de leite. Gente, não existe isso, tá? As medicações que aumentam a produção de leite, na verdade, elas são medicações para outra coisa que podem ter esse efeito colateral, podem, porque estimular a lactação, essas medicações, é um efeito colateral da medicação, certo? Então, se você não tiver esse efeito colateral, você está tomando medicação à toa, tá? Então, assim, não existe medicamento para amamentação. Existe medicamentos que, como efeito colateral, podem dar um estímulo maior para essa amamentação, tá? Mas também não adianta dar essas medicações se a criança não mama no peito, se a criança tem um bico na vida dela, se a criança tem a mamadeira nos horários da noite, tá certo? Não adianta. A base é o quê? Estímulo, 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 alimentação, descanso, água, estímulo, estímulo, tá certo? Então não adianta essas medicações. Elas não fazem milagres na vida da gente, tá? E aí, primeiro procure o médico, claro, né? Também não vou aqui dizer quais são as medicações, até porque elas não produzem leite, tá? Então, se você quer ainda insistir nessa história de que alguns medicamentos levam à produção de leite, fale com o seu pediatra, converse com ele direitinho, troque uma ideia com ele, veja se você realmente tem indicação, se é que existe indicação para isso, né? Então, tira a chupeta, tira a mamadeira, bota esse menino no peito, bota esse menino no peito, bota esse menino no peito, para depois você ver se precisa de alguma medicação. Combinado assim? Então, esse é o terceiro problema muito comum na nossa prática, tá? E, por fim, um tema que é bem controverso também. Mães que têm mamilos planos ou invertidos. Gente, avaliar a mama da mãe é papel do pediatra lá na consulta de pré-natal. Então, aí tá mais um motivo para você, gestante, fazer a sua consulta pediátrica ainda no pré-natal. O pediatra vai pedir para você mostrar os seus seios, para ver como é que são os mamilos, para avaliar o grau de dificuldade, tá certo? Na hora da amamentação, já lhe fazer uma orientação inicial,
tá? Você não vai ficar jogada. Se o bebê nasceu, você não tem mamilo, ou seu mamilo é invertido, ou é plano, e aí você não sabe se você consegue amamentar, aí vem logo alguém e bota uma fórmula. É só uma bola de neve, gente, é só uma bola de neve. Então, assim, a consulta pediátrica no pré-natal também tem essa função. Avaliar as suas mamas, ver se haverá dificuldade ou não em amamentar. Agora, presta atenção. Mamilo plano e mamilo invertido não contraindicam a amamentação. Pode dar um trabalhinho? Pode. Mas contraindicar e ser obrigatório você passar para a fórmula, tá errado. Quem lhe disser que é contraindicação para amamentação está errado, tá certo? Essa mãe que tem os mamilos planos ou invertidos, ela vai precisar de mais apoio. E o que o pediatra faz além de dar apoio? É a ideia que eu tenho, que o pediatra é parte da rede de apoio que essa mãe precisa para amamentar de forma eficaz, de forma tranquila, tá certo? Então, vem desde a consulta do pré-natal. O pediatra já diz, seu mamilo é plano, seu mamilo é invertido, vamos ter um pouquinho de dificuldade para introduzir essa amamentação, mas não é contraindicação. Nós vamos conseguir, certo? Nós vamos conseguir. Mas você precisa de um pediatra que apoie a amamentação. Então, se você quer realmente ter uma amamentação eficaz, procure um pediatra que apoie a amamentação. Tá certo? Então, o que fazer? Né? O que fazer com essa mãe que tem mamilo plano ou invertido? Se é o seu caso, vamos conversar agora. Agora você já vai saber o que fazer. Primeiro, paciência. Paciência, perseverança, calma, tá? Tudo vai dar certo, desde que você tenha paciência, perseverança e calma, tá bom? Segundo ponto, ajuda. Procure um pediatra que entenda da amamentação, que goste da amamentação, que vai lhe ajudar na amamentação, tá? Você precisa de ajuda nesse início. Depois, olha, você dá o jeito de você, que você depois pega a manha e não tem mais para onde correr, tá tudo certo. Mas até lá, procura um pediatra que realmente goste de trabalhar a amamentação para poder lhe dar esse suporte, tá? E em casa também, precisa da família dando apoio, viu? Uma coisa importante, né, é que uma mama muito cheia, ela dificulta a pega em qualquer que seja o mamilo, tá? Seja um mamilo normal, seja um mamilo invertido. Então, o que acontece? Se sua mama tem muita produção de leite, se sua mama fica muito inchada, esvazie um pouco ela antes, tá? Faça essa ordenha antes, tá bom? Para que a mama fique mais macia, para que a criança consiga abocanhar a mama. Não é o mamilo. Não é o mamilo, é a mama, tá? Terceiro ponto. Existem quatro opções de dar de mamar. Nós também já falamos sobre isso. Aquela posição normal, que a gente bota a cabecinha do bebê aqui, o corpinho, né? A posição invertida, que é a cabeça do bebê aqui e o corpinho fica aqui para lateral. A posição cavalinho, que é uma perninha do bebê de cada lado da sua perna, e ele sentadinho mamando. E até a posição deitada. Você deita com a criança na cama e dá de mamar, tá? Então, às vezes, a mãe prefere dar de mamar deitada. Ah, doutora, eu acho que ele pega melhor deitada. Ou então pega melhor em cavalinho. Gente, o que vocês quiserem, da forma como vocês quiserem dar de mamar para essa criança, tá tudo certo. Certo? Tá tudo certo. Veja o encaixe entre você e o bebê. É o que importa. Você achou um encaixe, tudo certo. E outra, pode ser que tenha variações na sua mama. Uma mama produza mais do que outra, ou tenha um pouquinho mais de mamilo do que outra. Então, também é totalmente possível você amamentar essa criança até 2 anos numa mama só. Tá certo? Então, a criança só se deu com a mama direita. Vai com a direita pro resto da vida. Fica tranquila que não vai faltar nutriente, não vai faltar produção, vai estar tudo certo. Tá certo? Outra coisa, existem técnicas para tentar aumentar o tamanho dos mamilos antes da criança abocanhar. Primeira técnica é o próprio estímulo manual. Então, você vai lá com a sua mãozinha e faz o estímulo, tá? Faz aquele estímulo tipo ordenha mesmo.
Segundo ponto, compressa fria, né? Que a gente fala assim, farol tá aceso. A compressa fria faz com que o mamilo fique mais protruso, tá? Terceiro ponto, sucção. Você pode fazer essa sucção com bomba. Ou a bomba mesmo, né, de amamentação, ou então tem uma técnica. Compra uma seringa de 20 ml, mais ou menos, que ela é mais grossinha. O que você vai fazer? Ela não tem o bico por onde sai a medicação, você vai cortar ali. Então, só vai ter a seringa. Você tira o êmbolo da seringa, então fica só o cano e só o êmbolo, certo? Aí, o que você vai fazer? Você vai encaixar o contrário. Então, se esse lado de cá da seringa era a ponta dela, por onde sai a medicação, que você cortou, então ela ficou só com o mesmo tamanho da seringa, você tira o êmbolo desse lado e introduz pelo outro lado, tá? E aí esse lado, que era onde ficava a entrada do êmbolo, você vai colocar na sua mama. E aí você vai fazer uma pressão por em torno de 30 a 60 segundos. Se você conseguir 60, beleza. Se não, 30. Se não, menos. Faça até onde você conseguir. Então, você faz essa pressão antes, né? Você apoia na mama, faz essa pressão antes, que vai ajudar a formar o mamilo. Sem machucar, sem fazer muita insistência. Vá no seu tempo, vá no seu limite, tá certo? Mas essa também é uma opção para ajudar a formar o mamilo, tá? E a criança, com o tempo, ela vai formando o mamilo ela mesma, tá bom? E, por fim, mantenha as ordenhas entre as mamadas, tá? Então, digamos, essa mãe amamenta de 3 em 3 horas. Lá pela 1h30 que você amamentou, vai lá no estímulo da ordenha. Gente, estímulo, estímulo, estímulo. Estímulo é a palavra de ordem. Então, a mãe amamentou, a criança tá lá dormindo, tranquila, o que você vai fazer? Estímulo. Então, vai lá para a ordenha. Mesmo que você não guarde esse leite, mas pelo menos você tá lá estimulando essa produção de leite, tá certo? Se você quiser guardar também, já é um bom momento. É uma boa oportunidade para você já ir praticando a ordenha para quando você voltar a trabalhar. Então, você pode ir guardando também. Caso você precise sair, você já pode oferecer esse leite que você ordenhou, tá certo? Lembrando que nada de oferecer esse leite em mamadeira, nem chuquinha, certo? Vamos lembrar as 3 formas de oferecer esse leite: copo, xícara e colher. São as 3 formas de oferecer o leite que a gente ordenha para nossas crianças, certo? Até mesmo a fórmula. Se seu filho for para a fórmula, essa é a forma correta da gente fazer oferecer o leite para as nossas crianças, tá bom? Não é por mamadeira, tá? Então, gente, a gente conversou aqui sobre 4 temas, né, importantíssimos e bem comuns da amamentação. 4 temas, 4 principais problemas da nossa amamentação, e você vê que todos eles têm uma conduta, né? Mas que o ponto principal é manter-se calma e estimular essa mama. Sem estímulo, a gente não vai pra frente, nem com o melhor remédio, que pelo efeito colateral gera aumento da produção de leite. Tá certo? Então, gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre os principais problemas na amamentação. E até lá!